Daniela Aires. E eu sou Débora Ettore, da Ettore Consultoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional, que oferece serviços para empresas e para profissionais que estão em busca de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Hoje estamos aqui com Luciana Koyama, nossa convidada, que é coordenadora de sócio-aprendizagem do Espro, que trabalha com capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho e tem uma grande experiência na área de recursos humanos. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com o público de vocês essa experiência, não só de carreira, mas como também os serviços que a gente presta pelo Espro. Luciana, nós te convidamos para esse bate-papo justamente para trazer informações importantes para o profissional que nos acompanha e que tem vivido os desafios aí desse cenário socioeconômico que está realmente complicado. A gente está vivendo uma era que a gente está com pouca oferta de trabalho, né, e muita demanda de uma população, não só jovem, mas com também uma população adulta, numa fase aí de busca de emprego, de recolocação profissional. E pelo que você observa, quais têm sido os principais desafios que as pessoas têm enfrentado nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho? Eu vejo o seguinte, Daniela e Débora, as pessoas estão buscando desafios que primeiro tem a ver com a falta de oferta de emprego no mercado, né? Quando se tem a oferta e quando se consegue se candidatar a uma vaga, as exigências estão muito altas. O próximo passo é a pessoa não ter as competências ou a capacitação exigida por esse empregador, né? E, por fim, eu acredito que quando ele chega próximo da oportunidade, a quantidade de candidatos é maior e, naturalmente, o processo seletivo se torna mais rigoroso, mais seletivo. Então, as pessoas acabam, inclusive, se questionando a sua competência técnica, de fato, a sua autoestima, e aí acaba desencadeando uma série de outros fatores emocionais que podem vir a comprometer o seu processo lá no futuro, né? Então, acho que esse é o principal desafio, ter oportunidades e também estar preparado para a oportunidade quando ela chegar. Luciana, e as empresas? Quais são os principais desafios que as empresas estão enfrentando para encontrar esse profissional qualificado, para encontrar esse profissional que atenda às competências que ela exige? As empresas muitas vezes não encontram mão de obra de profissionais qualificados para atender a demanda dela, principalmente quando a gente fala de empresas que têm algum negócio específico, né? E aí é o desafio do candidato, se manter cada vez mais empregável ao mercado, que a gente fala, a empregabilidade parte do candidato e não da empresa. As empresas hoje, elas estão muito mais focadas em treinamentos para aspectos comportamentais, desenvolver competências comportamentais dos seus colaboradores do que competências técnicas. E aí vem o desafio do empregado, né? Do funcionário, do colaborador, do candidato. Se manter empregável, né, no mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente. Uma grande dúvida dos candidatos é como eu me preparo para o processo seletivo? Acho que o principal é a pessoa se manter coerente no processo, né, falando de aspectos já no momento da entrevista. Quando ela chega para uma entrevista, ela tem que ter um discurso coerente com a vivência dela. Então, eu não recomendo que a pessoa invente ou traga experiências das quais ela não viveu para falar no processo seletivo. Porque em algum momento isso vai ser checado na prática e essa pessoa pode denegrir a imagem dela. Então, não é recomendável isso. Ela tem que focar no propósito dela, né? O que aquela empresa significa na vida dela, o que aquele emprego significa na vida dela. Ela tem que conhecer essa empresa, tem que visitar o site da empresa, visitar qual é o negócio, quais são as unidades que essa empresa tem, se ele tem contatos da empresa ali dentro, né? Se é uma empresa que ele está direcionando o currículo dele, quais são os contatos que ele tem, buscar esses contatos, entender um pouquinho internamente qual é esse ambiente organizacional, qual é a missão da empresa, os valores, para verificar se ele também se identifica com esses valores da empresa, senão ele não vai ter sucesso futuramente. Tem que ser uma pessoa que leia, né? Tem que ter um conhecimento mínimo aí da atualidade, ele tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil nesse momento, né? A gente está vivendo uma era globalizada, tem que entender um pouquinho do que está acontecendo no ambiente social e econômico para que ele possa se posicionar para a empresa, né? E naturalmente nos aspectos comportamentais é se preparar um pouquinho antes, no dia anterior à entrevista, tentar dormir mais cedo, dormir bem, comer bem, né? Deixar a roupa preparada. Ele não pode ser pego de surpresa com alguma variável, com algum imprevisto que ele não controle.
Luciana, em relação ao fator emocional, do seu ponto de vista, o fator emocional é um impacto importante para o resultado do processo seletivo? O fator emocional, ele não tem como ser desprezado, em hipótese nenhuma, porque a gente está falando de um candidato, independente dele estar empregado ou não. E hoje, a maioria das pessoas que estão indo para o mercado de trabalho em busca de uma colocação é porque está desempregado. Então, o fator emocional é um fator crítico. E o que eu recomendo para essa pessoa é que ela tente, de fato, se preparar, né, se conscientizar que é uma oportunidade e que ela tem que dar o melhor dela. Ela vai ter outros candidatos, então ela já tem que trabalhar com essa possibilidade, né, de estar frente ao entrevistador numa sala com outros candidatos, com mais de uma pessoa avaliando. Então ela já tem que ir para esse processo seletivo sabendo disso, mas ela tem que estar preparada para dar o melhor dela naquele momento, né? Porque o restante, provavelmente o selecionador vai trazer questões da vivência dele, né? De como ele se portou, do que ele fazia, que resultados ele trouxe, como é que ele lidava com o cliente, como é que ele trabalhava em equipe, como é que ele se relacionava com o seu superior. São essas questões que a empresa vai abordar basicamente, sempre focada na experiência de vida profissional dele. Tem muita gente desempregada e geralmente as pessoas vão para um processo seletivo tensas, porque desse processo depende a subsistência dela, da família, a manutenção da família. Que dica você pode dar para esse nosso candidato que está nos vendo agora, que está passando por isso, para manter o equilíbrio mental e emocional e ir para um processo seletivo mais centrado, mais equilibrado mesmo? Bom, eu acho que aqui, de fato, a segurança nele próprio é fundamental. Ele tem que acreditar que ele tem potencial, ele tem que acreditar que ele merece aquela oportunidade e que ele vai fazer o seu melhor, né? Emocionalmente, não dá pra gente falar que essa pessoa não vai estar nervosa, mas ela tem que manter o nível de atenção às perguntas que lhe são feitas, ela não deve se precipitar na resposta quando a gente fala de uma entrevista direcionada, quando a gente fala de um processo em que tem dinâmica de grupo, ela deve ser cautelosa. A iniciativa é importante, mas mesmo assim ela tem que ser comedida. Ele tem que manter uma linguagem adequada para aquele universo, então evitar uma fala informal, gíria. Ele tem que ser bastante claro, bastante objetivo na comunicação dele. Ele tem que se dirigir ao entrevistador, ao gestor da área, olhando no olho. Ele tem que manter uma postura séria, coerente, né? Ele tem que ser amigável com os demais colegas, né, no ambiente da dinâmica de grupo, desse processo seletivo. Ele tem que se colocar à disposição. Muitas vezes os processos são árduos, né? Levam meio período, 3, 4 horas de avaliação. Quando não, ainda tem prova escrita, conhecimentos gerais, muitas vezes provas de aptidão, né? Então isso naturalmente já é um desgaste para o candidato. Mas ele tem que saber que essas etapas acontecerão. É uma maratona. Uma maratona, de fato, né? E que ele tem que se esforçar muito para chegar em primeiro lugar, sem dúvida, causar uma boa impressão e se preparar para o processo seletivo. Você considera que se a pessoa se preparar um pouco antes, treinando a sua comunicação em casa, treinando como ela vai se apresentar, falar um pouco sobre as suas experiências, isso ameniza essa tensão emocional? Sem dúvida nenhuma, Daniela. Isso ameniza, isso ajuda para que ele se prepare, para que ele o ouça, né? Para que ele se ouça, na verdade, o que eu estou falando, como é que eu responderia algumas perguntas. Como eu falei, basicamente no aspecto técnico, vão querer conhecer a experiência dele. Então essas perguntas ajudam sim ele ter um roteiro de entrevista e também ele falar de características dele, né? Porque é muito comum. Quais são os aspectos positivos que ele tem para contribuir nessa empresa, né? Para a equipe que ele vai fazer parte. E também quais são os pontos de desenvolvimento dele, né? Porque é óbvio que sempre nós temos como melhorar e as empresas vão querer sondar isso dele. Tá, Luciana, agora falando para o público que está nos vendo, nos ouvindo e que já está empregado, já está trabalhando, o que você pode dar de dica para ele se manter com a empregabilidade em alta? Bom, Débora, eu acho que agora o desafio é outro, né? Uma vez estando na empresa empregada, eu acho que é importante a pessoa se dedicar muito ao que ela faz. Eu acho que o comprometimento hoje é o que as empresas mais esperam do colaborador. Então ele tem que continuar gostando de estar na empresa, ele tem que saber que acordar para trabalhar não pode ser um sofrimento, tem que ser um prazer, apesar de uma necessidade, é claro. Ele tem que se manter, sim, ainda assim capacitado. Um grande erro que as pessoas cometem quando estão numa suposta zona de conforto, né, e a
mais tempo na empresa é que eu já estou aqui há certo tempo, eu já conheço todo mundo, já mostrei o meu trabalho, então eu não preciso continuar estudando, me capacitando, inovando, e isso não é uma verdade, né? Esse profissional, pelo contrário, é aí que a empresa vai exigir mais dele, porque aquilo que ele já domina, ele já faz bem feito, a empresa já sabe. O profissional hoje ele tem que estar preparado, ele tem que estar com vontade de fazer mais e melhor, porque é isso que os gestores esperam, é isso que o colega de trabalho dele espera. Então o desafio da empregabilidade hoje é se manter qualificado a todo momento, terminou um curso, começa outro, dirigir a carreira dele internamente, contar para o gestor dele que ele tem interesse em fazer mais, né? Colaborar com os colegas de equipe. Então, se eu tenho colegas novos chegando, se colocar à disposição, não ter medo de passar conhecimento, né? Gestão do conhecimento é fundamental e geralmente os profissionais mais antigos da empresa é que os detêm. Então, trocar com as experiências com os novos, se mostrar recíproco, né? Se mostrar solícito, se mostrar também humilde em aprender, porque o fato de estar muito tempo na empresa, a pessoa às vezes não enxerga inovações, possibilidades de melhoria em processo. Então, se manter à disposição, mas também ajudar o outro e continuar uma capacitação contínua. Bom, essas dicas com certeza vão ajudar muito. E você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos profissionais aí que estão nos acompanhando? Gostaria, Débora e Daniela, né? Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que realmente a capacitação, o envolvimento do candidato com programas voluntários, o investimento em informática, né? Pacote Office, que parece muito básico, mas ainda é uma deficiência dos candidatos, fazer intercâmbio à medida do possível, investir no idioma, investir em tecnologia também, porque isso hoje é necessário, as empresas buscam inovação sim. Falando da capacitação, hoje eu trabalho numa entidade sem fins lucrativos, mas que tem como missão inserir, né, o jovem, capacitar e inserir no mercado do trabalho, né, jovens adolescentes, que é o nosso início de carreira. Então a ideia é que essa pessoa comece a se capacitar muito nova, aos 14, 15, 16 anos, porque o mercado, mesmo para o jovem, ele é competitivo. A capacitação hoje, ela está um pouquinho mais fácil do que também foi no passado. Nós temos hoje muitas condições de fazer cursos gratuitos, cursos em EAD, né? Educação à distância, tem plataformas de EAD excelentes, com cursos muito bons. Uma outra dica é manter o LinkedIn dele atualizado, né? Participar de grupos, participar de fóruns de discussão, de temas que tenham a ver com a profissão dele, com a área que ele atua ou tem desejo de atuar, porque essa também é uma forma dele se manter antenado, atualizado, saber o que as pessoas estão fazendo, falando. E hoje o Facebook também tem uma rede, vocês mesmos têm essa possibilidade de dicas o tempo todo de temas que estão relacionados no dia a dia desse profissional, independente da área que ele estiver pleiteando uma posição, né? Luciana, nós agradecemos novamente a sua presença, a sua participação conosco, em dar tantas dicas ricas aí para quem está nos acompanhando, e com certeza tem várias pessoas interessadas em conhecer mais o trabalho do Espro. Por favor, fala um pouquinho mais do Espro, conta para os nossos ouvintes como que eles podem ter essa informação. Vamos lá então. Bom, o Espro é uma entidade sem fins lucrativos, né, e que tem aí a função de capacitar e inserir jovens, promover a inclusão do jovem, a inserção no mundo do trabalho, né? E como é que a gente faz isso? Através de capacitação. Nós temos um curso no Espro chamado Formação para o Mundo do Trabalho, que é oferecida para jovens de 14 a 24 anos, o jovem adulto que a gente chama, e são cursos gratuitos. Nós temos 10 unidades em São Paulo e Grande São Paulo, e que atendem esse público adolescente, e você pode ter acesso a essas unidades através do nosso site www.espro.org.br. Você acessa o ícone de Formação para o Mundo do Trabalho, FMT, como nós chamamos, e lá vai ter as localidades, as regiões que nós atendemos e o período de inscrição para que esse jovem possa fazer parte do nosso curso, né? E uma vez capacitado, porque justamente é na linha da capacitação que a gente acredita que a gente gera oportunidade para esse jovem, para esse adolescente, nós também fazemos o encaminhamento dele para as empresas parceiras, e aí sim, efetivamente, a oportunidade de um emprego remunerado, CLT, com registro em carteira, benefícios, né? Empresas sólidas, empresas parceiras que agregam para a conduta do jovem, para o desenvolvimento de carreira dele, que é o primeiro passo, ser um aprendiz. E nós temos um atendimento diário na nossa matriz,
no centro, na estação República do metrô, na rua Barão de Itapetininga, número 255, no 6º andar, procurar o departamento de triagem e encaminhamento, e lá ele será encaminhado, fará um cheque, né? Haverá um cheque das informações dele, escolaridade, interesse profissional, e aí naturalmente ele será encaminhado para as nossas oportunidades. É um atendimento de segunda a sexta, às 8h30. Uma grande oportunidade para os jovens, né? Sem dúvida. Muito bom. E se você quiser saber mais sobre a nossa consultoria, acesse o nosso site, é www.ettore-consultoria.com.br. Lá você terá a oportunidade de conhecer mais sobre os nossos serviços. Nós temos soluções personalizadas para as empresas na área de recursos humanos, na área de recrutamento e seleção, treinamento, qualidade de vida, e para os profissionais que estão buscando uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho, ou até mesmo buscar uma promoção, um crescimento no local onde ele já trabalha, nós temos também soluções personalizadas como o processo de coaching, desenvolvimento de competências, dentre outros. E além de visitar o nosso site, conheça também as nossas páginas nas redes sociais. Nós temos uma fanpage no Facebook, uma company page no LinkedIn. Você nos encontra com o nome Ettore Consultoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional. Além disso, nós temos para você um grupo no Facebook, onde nós colocamos dicas e compartilhamos vagas de emprego. Então vai ser muito útil para você, vai ser um prazer ter você lá conosco. Entre lá e participe. O nome do grupo é Processo Seletivo, Dicas e Vagas. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe agora com seus amigos. Um grande abraço para você. Um abraço, muito obrigada. Um abraço e obrigada.